Bom, Pão e Vinho está de volta. Eu estou aqui agora com a Regina Essenburg, esposa do Nelson, sócia aqui da Essen, né? Que tem feito um trabalho bacana aqui em Florianópolis, nessa área da gastronomia, em particular do vinho. Tudo bem, Regina? Tudo bem, João. Obrigado por estar de volta ao programa, viu? Prazer estar aqui, como sempre. Prazer é nosso, né? E estava conversando com o Nelson agora, contou um pouquinho da história, e eu queria aprofundar um pouco mais essa história com você, não é? Bom, nós estamos aqui com uma tábua de frios. Tábua de frios tem uma coisa importante para essa, né? Na verdade, passamos um bom período, eu diria quase 2 anos, em que trabalhar com alimentos, mais especificamente tábuas de frios, fez parte do nosso trabalho. Foi um período muito interessante, aprendemos coisas novas, convivemos com grupos diferentes e foi bom porque alavancou também negócios na área de vinhos. Entendi. Então, trabalhar com eventos foi muito bom, foi uma coisa assim divertida, gratificante, e só que chegou um ponto que tivemos que escolher uma coisa ou outra, né? Essa tábua aqui é da Lombardo, pão italiano. Lombardo faz tábuas de frios hoje. Na época que a Regina fazia, não sei se a gente já fazia ou não. Fazia. Não me lembro se fazia, já era feito ou não, mas a Lombardo faz tábuas de frios, uma grande variedade, então não é só pão, tem vários tipos de frios que podem entrar numa tábua. A tábua de frios ainda está na moda, né? Está sempre na moda. Sempre na moda, né? E outra coisa interessante é a seleção dos produtos. E eu aqui observando e lembrando nas nossas tábuas do passado, todos os ingredientes arrumadinhos, um a um, enroladinho, realmente assim já encanta os olhos só em olhar o padrão dos produtos e também o lado estético. É verdade. Né? Isso é muito importante, quer dizer, uma tábua bem montada, bem equilibrada é importante, né? Aqui você tem, por exemplo, copa e salame, que são frios mais intensos, mais gordurosos. Tem aqui um blanquê de peru, que é mais leve. Tem um queijo provolone, tem uma nota defumada. E tem um queijo tipo reino, que é um queijo mais adocicado, de uma intensidade. Portanto, é realmente um conjunto de sabores que você pode provar com vinho. O vinho fica meio complicado, mas não, você tem que buscar um vinho síntese nessa história, né? Um vinho versátil, e tem momentos que a descontração fala mais alto. É verdade, né? É verdade. O importante é que o vinho não brigue de uma forma assim tão agressiva, né? Como se fôssemos fazer um tinto com ostra crua, por exemplo. Mas aqui um vinho versátil, um vinho fresco, leve, o mais importante certamente vai ser a reunião com as pessoas que estão envolvidas. Nós estamos aqui com vou oferecer para a Regina, ofereci um para o Nelson, que é o Morgon Domaine de la Chanese, um vinho do produtor Dominique Piron, trazido ao Brasil pela Decanter, importadora de vinhos. Decanter com mais de 1000 rótulos, Decanter parceira da Essen aí no trabalho de vinho aqui no estado. Um vinho feito 100% com uvas Gamay, ali no sul, ali da região da Borgonha, naquela parte sul. Um vinho que não tem passagem por barricas, portanto tem frescor, tem muita fruta, tem uma acidez gostosa, um tanino gostoso, levinho, que não briga com o sal dos frios, combina tanto com os frios mais intensos como com os mais leves. É isso que é preciso, achar um vinho síntese. Para você pegar um vinho muito extremo, vai ficar difícil, muito tanino vai brigar com o sal. Um vinho muito leve vai ficar subjugado. Então essa é uma proposta, né? Saúde. Vamos bater um brinde, saúde, saúde. Esse é um vinho que eu coloco que ele tem versatilidade, tem bom corpo, presença, taninos redondos, e ele harmoniza com muita coisa. Ele acompanha pratos de média estrutura, e principalmente para momentos de descontração. Não é um vinho pesado, é um vinho para acompanhar muitos goles, enfim. Inclusive produtos de mar, porque ele tem um tanino muito gostoso, pode acompanhar de repente um polvo, de repente um preparo mais intenso. Ele tem frescor. Exatamente. Então, um vinho bacana. Morgon é um cru ali da região de Beaujolais, não tem só o Beaujolais Nouveau, há vários crus ali na região, portanto, é um vinho que você pode beber o ano todo, não só em novembro, quando vai ser lançado o Beaujolais Nouveau, um vinho bacana. Muito redondo e macio em boca. Gostoso, muito mesmo, muito agradável. Se você tem preconceito, prova, né? Regina, me conta aqui uma coisa, você estava falando então do trabalho. A primeira confraria de vinhos talvez tenha nascido aqui dentro da Essen, né? É bem possível. Foi em setembro de 97, essa confraria. Ela nasceu, inclusive, com documento, estatuto, carteirinha. Eu vi os documentos. Né? Nasceu de um grupo que frequentava a loja com uma certa frequência.
e que fazia parte das viagens. Nós fizemos algumas viagens para o Rio Grande do Sul, visitando vinícolas. Entendi. E assistindo cursos, principalmente na época com o pessoal que fazia parte dos grupos dentro da loja e nos nossos cursos com produtores, com sommeliers, com enólogos. Principalmente na época vinha muito para Florianópolis o João Valduga, o Antônio Dalpisol, o Dirceu Escotá, o Carlos Abarzua, que são os enólogos dessas vinícolas. E os interessados em vinhos na época, os grupos eram menores, e um chamava o outro e a questão do boca a boca, né? Entendi. Então nós criamos um grupo, não apenas quem viajava conosco para o Rio Grande do Sul, mas aqueles frequentadores que faziam 3 cursos com os nossos instrutores do Rio Grande do Sul, ganhavam a carteirinha de confrade. Olha que bacana. Né? Ainda tem, olha, são 20 anos, quase 20 anos, tem algumas pessoas que chegam aqui com maior orgulho com a carteirinha de confrade. Só que depois disso, muitas outras confrarias começaram a nascer, foram criados grupos variados, o que eu acho assim extremamente salutar, porque uma confraria, na verdade, são grupos de amigos ao redor de algum assunto. E o vinho é um deles, né? É um assunto sadio, é um assunto puro, que reúne pessoas para conversar sobre N coisas, inclusive sobre vinho, né? É verdade, é verdade. Bacana. E me diga uma coisa, quer dizer, dentro desse trabalho que vocês fizeram em prol da divulgação do conhecimento do vinho, acho que vocês fizeram um trabalho importante para o conhecimento, para a informação. Quer dizer, o Nelson me falou uma vez que no passado não tinha informação, hoje tem a informação do vinho. Cresceu muito o consumo de quando vocês abriram para os dias de hoje. Eu sei que vocês aí têm uma posição de destaque na venda de vinho. Florianópolis, Santa Catarina se destaca em algumas coisas, né? Sem dúvida cresceu também, porque nós fizemos parte de um momento em que houve muita mudança a nível global, né? De 95 até agora, muita coisa aconteceu nesse segmento. Principalmente de 2000 para cá, o interesse pelo assunto vinho é cada vez maior. As pessoas buscam informação nos diversos veículos, as pessoas viajam muito mais buscando visitar produtores e, enfim, lugares que têm a ver com vinho. Então, hoje, quem vem conversar alguma coisa sobre o assunto já tem um pouco de informação. Entendi. Não só tem informação, como busca mais coisas para tomar. Então, não se pode falar qualquer coisa não, né? Então, nós hoje estamos num outro momento em termos de informação e fizemos, digamos, parte desse momento de transição também, né? Nós observamos um aumento assim do perfil de clientes. Lá no início observávamos mais uma faixa etária mais avançada, ou seja, pessoas acima de 50 anos, por exemplo, né? Hoje não, hoje você vê jovens que já ingressam no mundo do vinho muito cedo, com interesse pelo produto. Então, vinho, espumante, enfim. E, além disso, grupos de amigos também envolvidos com o assunto vinho. Festas, formaturas, casamentos, o produto principal é comum você observar que seja vinho ou espumante e bons vinhos e bons espumantes. Não é mais o último produto a ser escolhido. Então, o universo vinho mudou muito. Entendi. Né? E Santa Catarina consome bem, né? Santa Catarina consome bem pelo trabalho que a gente desenvolve, pelos nossos números com nossos fornecedores, chega a ser até uma surpresa. Em alguns casos se coloca que o comportamento de Santa Catarina, especificamente Florianópolis, surpreende de diversas formas, chega a ser um case até, porque é uma cidade pequena. Tirando a população que duplica no verão, o dia a dia não é uma cidade grande, né? Comercialmente falando, é menor do que o próprio Joinville ou, enfim, outras cidades do estado.
Então o consumo é considerado muito bom, considerando o tamanho de Florianópolis. Beleza. Então acreditamos que o trabalho na cultura do vinho tenha a ver com essa resposta do público. Com certeza, né? Com certeza tem. Bom, Regina, o papo tá bom, mas vou ter que encerrar esse bloco porque eu tenho que cozinhar. Vou preparar um picadinho à brasileira aqui pra gente combinar com os vinhos brasileiros, Maravilha. que nós vamos mostrar agora no último bloco. Vai ser um prato simples, bacana. Eu queria agradecer a sua presença no Põe Vinho. Olha, obrigada a você, João, por essa parceria, esse companheirismo, esses anos todos. Na verdade, nos conhecemos lá no início, talvez 95 ou início de 96, né? Exatamente. As nossas tábuas de frios também tinham produtos fornecidos pelo Pão Italiano, né? Na época. Sempre fomos parceiros, né? Sim, sem dúvida. Bacana. Então vamos fazer um brinde a essa parceria, brinde a essa história de sucesso, né? Nós vamos cozinhar e voltamos já já com vocês à mesa, mostrando os vinhos e preparo para outra. Regina, brigadão, viu? Saúde. Obrigadão, saúde. Para fazer o picadinho à brasileira, você vai precisar de 600 gramas de filé mignon picado ou uma outra carne como alcatra picadinha em cubos. Você vai precisar de 2 dentes de alho picadinhos, uma cebola roxa também picada, 50 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 50 ml de grapa, 80 ml de vinho branco, 1 colher de chá de folhas de tomilho, 1/3 de xícara de cebolinha picada, 1/3 de xícara de salsinha picada, 1 colher de sopa de extrato de tomate. Você vai precisar ainda de sal e pimenta do reino para temperar. Você vai precisar ainda de arroz e feijão para poder montar o prato. Comece preparando a carne. Aqueça uma frigideira, derreta a manteiga e coloque o azeite de oliva. Leve o alho para dar uma rápida dourada. Acrescente a cebola e deixe refogar. Coloque o extrato de tomate e deixe cozinhar por cerca de 2 minutos. Acrescente os cubos de carne, suba ao fogo e deixe fritar. Coloque então a grapa, deixe cozinhar por uns 2 minutos para evaporar o álcool. Acrescente o vinho branco e cozinhe por mais 2, 3 minutos. Tempere com pimenta do reino, dê um toque de sal, coloque as folhas de tomilho e, se usar filé mignon, não precisa cozinhar muito tempo, mais uns 2 minutos. Se for uma outra carne, deixe cozinhar por cerca de 10 a 15 minutos. Quando a carne estiver no ponto, acrescente o cheiro verde, a cebolinha e a salsa picada. Corrija o sal e reserve. Para fazer a farofa de bacon, você vai precisar de 100 gramas de bacon em cubinhos, 1,5 xícaras de farinha de mandioca fina e sal para corrigir. Coloque um pouco de azeite no fundo de uma panela. Refogue os cubos de bacon até que eles fiquem dourados. Coloque cerca de 30 gramas de manteiga e a farinha de mandioca. Misture para ficar uma farofa bem gostosa, bem macia. Corrija o sal e reserve. Para fazer o ovo pochê, você vai precisar de uma panela com água fervente e 1 colher de sopa de vinagre. Ferva a água numa panela pequena. Com auxílio de um garfo, faça a água girar como um roda-moinho. Acrescente o ovo, desligue o fogo e deixe ali por cerca de 2 minutos. Retire e faça a mesma coisa com o outro ovo. Para montar, você vai precisar de um prato grande. Acomode o arroz e o feijão no prato. Coloque o picadinho, a farofa, coloque o ovo pochê e a banana. Decore com uma folha de salsa e sirva. Sirva quente com um bom vinho.